Olá, boa tarde. Nesta quinta-feira, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República assinaram um acordo para criar o Centro Cultural dos Poderes da República. No espaço, os visitantes vão conhecer um pouco mais sobre as atividades e a história dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A assinatura desse convênio, que com absoluta certeza vai entrar para a história como a junção dos três poderes da República na defesa da cultura nacional. Que esse empreendimento sirva de lição para que os brasileiros possam preservar tudo aquilo que for do interesse da nossa história, do nosso Brasil. Desde que assumi essa cadeira de presidente dessa casa, eu disse sempre que era muito que é importante a independência dos poderes, mas também tão importante quanto a independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. E eu acho que hoje é um ato que a gente registra para a história do Brasil. Os três poderes reunidos em um ato de preservar a cultura nacional. O plenário aprovou nesta quinta-feira novas diretrizes para a defesa nacional. O projeto de decreto legislativo foi apresentado pela Comissão Mista das Atividades de Inteligência, depois de analisar a proposta encaminhada ao Congresso pela Presidência da República. O decreto atualiza diretrizes da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco da Defesa Nacional. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 9 de novembro e agora segue para promulgação. Relator na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Antônio Anastasia, deu parecer contrário à nomeação de políticos e parentes deles nas estatais. A mudança havia sido feita na Câmara em projeto que trata das agências reguladoras. As agências reguladoras são obrigadas a apresentar relatório anual de atividades ao Congresso. É o que estabelece o projeto aprovado em setembro pelo Senado e encaminhado à Câmara. Os deputados incluíram um artigo que muda a Lei de Responsabilidade das Estatais, que proíbe a nomeação de políticos e parentes deles na direção e no conselho administrativo dessas empresas. A modificação feita pela Câmara elimina a proibição. O texto retornou ao Senado. O presidente Eunício Oliveira disse que a proposta não seria votada em plenário da forma como veio da Câmara. Nessa quinta-feira, analisando as emendas feitas pela Câmara, o relator na Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário à liberação de nomeações de políticos nas estatais. Não pode ser aceita a revogação dos dispositivos da lei das estatais, que estabelecem regras de vedação à nomeação de pessoas com vínculos políticos ou partidários para a diretoria de empresas estatais promovidas pelo artigo 54, inciso 9 do substitutivo. Opina-se pela rejeição dessa modificação por duas razões. A primeira é que o projeto, em sua versão original, aprovado pelo Senado, não trata as empresas estatais, mas apenas agências reguladoras. Não caberia no presente projeto fazer modificações na lei das estatais não relacionadas às agências reguladoras. Em segundo lugar, essa modificação acabaria com os principais avanços à lei das estatais, que constituiu em vedar nomeação de dirigentes por razões político-partidárias, inclusive familiares de pessoas que ocupam cargos políticos. Uma das finalidades centrais da lei das estatais foi estabelecer critérios mais rígidos para a nomeação de dirigentes, em busca de maior impessoalidade, eficiência e transparência nas atividades dessas empresas. O relatório sobre as emendas da Câmara ao projeto das agências reguladoras será votado pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima reunião ordinária, prevista para quarta-feira da semana que vem. Com 2 anos de antecedência, o Brasil atingiu a meta de redução de emissões de gases do efeito estufa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP24, que acontece na Polônia com participação de parlamentares brasileiros. Neste ano, o Brasil conseguiu reduzir em 60% as emissões de gases do efeito estufa no setor florestal, com menos 1,28 bilhão de toneladas de carbono. Esse resultado permitiu atingir as metas assumidas para 2020, conforme o ministro do Meio Ambiente informou na Polônia durante a Conferência do Clima, a COP24. O que nós fizemos nesses 3 anos do governo do presidente Temer, em termos de redução de gases, de retirada desses gases, equivale a 1 ano de toda a União Europeia. Então é o Brasil trazendo aqui o seu próprio exemplo e defendendo aquilo que nós acreditamos que deve ser o compromisso de todas as nações. A
COP24 reúne 194 países e termina nesta sexta-feira com o objetivo de traçar uma estratégia internacional para o cumprimento do Acordo de Paris, aprovado em 2015 para combater a emissão de gases do efeito estufa. A mudança do clima também é discutir isso, é discutir uma nova economia. Nós estamos falando de negócios. O acordo que rege a tentativa de impedir a mudança do clima é negócio. Traz oportunidades de negócio, traz novas atividades que eu chamo da economia de baixo carbono, que é definitiva. Então, o Brasil não pode, não deve adiar. Tem que seguir sendo um protagonista. Fizemos reuniões bilaterais aqui, parlamentares, no caso com a Alemanha, com a Noruega, que são dois países que contribuem decisivamente para o Fundo do Meio Ambiente no Brasil. E, no entanto, tem alguns aspectos negativos que nós não podemos deixar de analisar. Nós já tivemos por parte do futuro presidente da República o cancelamento do desejo do Brasil de sediar a COP25, o que é lamentável, porque retira o protagonismo que o Brasil tem tido nessa temática durante esse tempo todo. O Brasil também divulgou números iniciais das áreas em recuperação na Amazônia. São 9,4 milhões de hectares, incluindo 1,4 milhão de hectares em unidades de conservação ou terras indígenas. Outra boa notícia ambiental foi o desmatamento no Cerrado, que caiu 11% em um ano, chegando a 6.657 quilômetros quadrados. O resultado foi medido com imagens de satélites. Transformar uma multa de trânsito leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito
ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.